Tô aqui com o meu Acer Aspire 5 novamente e muita gente está me pedindo um vídeo falando, faz uma análise depois de 30 dias, depois de um tempo aí, em como é que tá o notebook. E eu admito que eu nem tô lembrando direito quando que eu comprei ele, mas vou deixar aí na tela, vou deixar em algum lugar, mas faz um tempinho já que eu comprei ele. E como é que está hoje o Acer Aspire 5, que tem uma Ryzen 7 5700U e 8 GB de memória. Bom, algumas coisas mudaram. Ele continua aqui, ele liga normalmente ainda e tal, mas vamos começar por algumas opiniões que eu preciso trazer, que são opiniões de usuário, e aí essas opiniões são um pouco mais pessoais, e depois eu vou trazer algumas coisas um pouco técnicas. As pessoais também são importantes, tá? Porque eu sei que para alguns de vocês isso é muito relevante. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar é que você que está assistindo esse vídeo muito provavelmente não é inscrito no meu canal, olha aí. Então, se possível, se inscreve aí no canal para que eu consiga continuar fazendo vídeos e ainda tem alguns incentivos para fazer vídeos. Estamos quase chegando a uma meta do YouTube onde eu consigo colocar para hypar os vídeos, para fazer uma comunidade seja membro, eu tenho muita vontade de fazer isso. Então, se possível, se inscreve aí no canal que eu sei que não vai tomar tanto tempo assim, é bem rapidinho, e aí você pode acompanhar outros vídeos também. Certo, gente, vamos lá. Primeira coisa, sobre o Acer Aspire 5. Vocês estão notando pela câmera o jeito que tá a carcaça dele aqui em cima? Tá vendo que ela parece meio suja? Se eu limpar, funciona? Resolve? Resolve, sim. Porém, é uma coisa que eu já preciso deixar claro a partir de agora. Essa carcaça, ela é uma carcaça bem feitinha, tá? A carcaça dele em cima é muito feita, muito bem feita, mas ela claramente mancha. Ela tem umas sujeirinhas assim, tá? Meu notebook ele fica majoritariamente no quarto. Às vezes eu saio com ele para ir, não sei, no shopping, ou às vezes do lado de fora de casa, às vezes até aqui mesmo onde eu tô num lugar que tem um laguinho e tudo aqui em casa. E eu saio e fico com ele por aqui, mas pego ele por aqui mesmo. Ele vem com uma bolsinha de proteção, não é bem uma bolsa. No vídeo de unboxing vocês vão ver eu falando dela que, nossa, eu vou guardar para usar ela. Eu realmente guardo e uso ela para quando eu vou sair com ele. Mas isso aqui mancha, consequentemente acaba manchando mesmo. Tem gente que coloca adesivo, tem gente que coloca uma coisa diferente assim na tampa e tudo. O meu eu quis deixar assim, porque primeiro nem tem adesivo, segundo que eu achei que ele ia permanecer, né, sempre bem limpinho, mas acaba que a gente precisa ficar limpando constantemente, tá? Outra coisa, aqui atrás, eu abri esse notebook já, e já vou falar para vocês o que eu fiz. Mas ele é muito bom em questão de abrir, ele é muito fácil. Os outros notebooks que tinham aqui em casa, eu inclusive peguei o HD de um dos que tinha aqui em casa e coloquei nele para aumentar o espaço de armazenamento, aumentou tipo 1 TB de armazenamento mais ou menos, e coloquei aqui dentro. Muito fácil abrir, muito fácil colocar as coisas, mas vocês vão notar ao abrir que a forma que ele é construído é uma forma bem simples. Então é fácil a gente colocar as coisas, é fácil a gente abrir ele, mas por exemplo, a bateria dele, uma coisa que eu fiz foi, eu abri ele, em determinado momento eu dei uma virada assim, e a bateria saiu, e ela sai mesmo, porque tem um compartimento aqui que fica a bateria, que ela é segurada não por dentro, mas é por essa peça de fora, que pressiona ela. Então quando vocês forem abrir o notebook, muito cuidado, por favor, para vocês não cometerem nenhum erro como eu cometi. Eu mesmo meio que rasguei uma partezinha que segura um dos adesivos da bateria. Não prejudicou em nada, funciona normalmente, tá? Mas eu não queria ter feito isso e acabei fazendo sem querer. Então, cuidado com isso, tá, gente? Outras questões relacionadas a design, ele tá muito lindo ainda, em questão de tipo, de como ele é, né? Essas manchas aqui me incomodaram um pouco, essas manchas na tampa, mas por dentro continua perfeito. Aqui, nessa parte aqui, não mancha tanto. Tela também, facinho de limpar. Então ele tá bem tranquilo, e a tela dele, que é uma IPS, eu tenho, gente, uma tela IPS, tipo, com umas cores muito vibrantes, que é a tela que eu comprei para o meu PC Gamer há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás valia a pena comprar aquela tela, ela estava baratinho, 75 Hz, 1080p, IPS, então muito boa. Essa tela aqui, ela não é a mesma qualidade da tela que eu tenho, porém ela segue tendo uma qualidade muito boa. E gente, vocês não têm ideia, qualquer outro notebook nesse cenário que a gente está aqui, talvez já estaria penando para ficar com uma boa resolução. Esse aqui não. Tudo, em qualquer lugar e a qualquer momento, é muito fácil de ver nele. Então, realmente, para quem quer trabalhar com esse notebook, design, essas coisas, eu indico. Quando eu digo de tela para produtividade,
me surpreendeu muito. De vários notebooks que eu já vi, já usei também aqui de casa, esse aqui foi o com a tela mais incrível que eu já usei de todos, tá? E uma outra coisa que me surpreendeu no tempo que eu estava usando, algumas coisas, né, na questão de corpo dele. O teclado dele é muito gostoso de usar, muito gostoso de se digitar, então eu gostei muito de estar utilizando ali o teclado dele. Ele é bem responsivo, bem legal. O trackpad dele, super bom também. Ele é bem grande, bem maior do que eu estava acostumado com outros notebooks assim, mas não substitui o uso de um mouse, né? Então, um mouse é sempre melhor, mas o trackpad quebra um galho gigantescosíssimo assim, muito bom. E outra coisa que me surpreendeu, webcam. A webcam dele, tipo, parece que nem tem nada aí. E ela é muito boa, tipo, eu faço ligações, né, muitas ligações, mas ligação, tipo, com um amigo, com a namorada e tal, e, e eu fiquei muito surpreso, assim, com a câmera dele em si. Eu esperava menos dela, na verdade não esperava nada. Câmera de notebook eu nunca esperei nada, porque todas as experiências que eu tive foram sempre muito ruins. Agora essa aqui não, ela me surpreendeu bastante, eu gostei bastante dela, do uso dela. Não é uma câmera de iPhone que vai ter aqui dentro, mas é uma câmera de um celular um pouco mais barato, digamos assim, porque realmente é muito, muito boa. Me surpreendeu, eu esperava nada dessa câmera, eu acho que é por eu não ter esperado nada que eu fiquei surpreso dela ter tido alguma coisa boa assim. Som dele, eu só uso ele no fone. Quando eu usei ele com som, eu gostei também. Eu cheguei a assistir alguns filmes nele, alguns animes nele e tudo, e eu gostei bastante. E não é aquele som espacial gigantesco, incrível, de caixa de som, mas é um som que serve muito bem para quem precisa utilizar ali. E, gente, outra coisa que eu falei para vocês, né? Trackpad é bom, mas nada substitui um mouse. O som do notebook é bom, mas nada substitui um fone, então também recomendo. Conectividade dele foi outra coisa que eu achei bem legal, assim, sabe? Conecta muito rápido nas coisas. Internet, eu chego num lugar que já tem internet salva, ele conecta às vezes mais rápido que o meu celular. Como é que tá a questão das peças dele, gente? Ele tem o Ryzen 7 5700U, né, que eu falei pra vocês. Ele vem com SSD de 256 GB, que eu falei, beleza, por hora eu vou ficar com esse. Mas eu coloquei o HD de 1 TB nele, falei, vou colocar no notebook porque tá sobrando. Coloquei, me serve muito bem. E eu coloquei no HD jogos e arquivos de edição. Software de edição de vídeo está em SSD, e algumas outras coisinhas estão também em SSD, mas a maioria das coisas está no HD. Então eu não posso cobrar uma velocidade para as coisas do HD, mas para o SSD dele, o SSD desse notebook, para os meses que eu estou usando ele, surpreendente. Velocidade muito rápida, ele abre muito rápido, liga muito rápido, não preciso me preocupar com nada mesmo dele, em questão de velocidade, quando as coisas estão no SSD, tá? Sobre memória, esse é um ponto muito importante. Eu fiz um upgrade de memória nele, eu coloquei uma memória de 8 GB a mais, eu ia colocar uma de 16 GB, mas o valor que eu recebi para memória seria uma memória que eu pensei, beleza, esse valor vai dar, só que daí tinha um frete, o frete estava muito caro. Eu falei, cara, eu vou pegar uma outra memória. E eu realmente comecei a identificar que eu estava usando esse notebook e eu queria usar esse notebook mais para produzir, produtividade. E acabou que foi para isso que eu usei mesmo. Eu falei, não vou precisar de uma memória de 24 GB. No meu PC Gamer não tinha uma memória de 24 GB. Para que no meu notebook vai ter? E aí eu optei por comprar uma memória de 8 GB. E, gente, tô surpreso também. Parece outro notebook. Inclusive, jogos. Eu tinha jogos que não abriram com 8 GB de memória nesse notebook. Quando eu coloquei os 16 GB, os jogos abriram. Eu falei, caraca, mano, realmente a memória deu uma boa melhorada. Software de edição de vídeo, perfeitinho, muito filé, tá fazendo tudo muito certinho. Tive que fazer algumas edições nesse período, mas edições mais para uso casual, assim, tinha aniversário da minha irmã, que tive que editar algumas coisas também, e algumas edições minhas mesmo, além de produzir coisas, arquivo de Word, planilha e essas coisas. E acabou que ele me serviu muito bem para isso, e com a memória, cara, não tive um sequer problema. Agora eu consigo dizer tranquilo que esse notebook ele tá completo em questão de upgrade, que eu achava que, tipo, eu comprei ele já pensando, cara, eu vou ter que fazer alguns upgrades nele. E agora eu olho para ele e falo, eu não preciso fazer nenhum upgrade no momento. Talvez eu possa e queira fazer mais para frente, talvez, mas no momento não preciso fazer nenhum. Então, a memória quebrou um galho gigantesco. Vocês que vão comprar esse notebook, já estejam preparados para isso. Ou compra com 16 GB, ou vocês vão lá e comprem uma memória também, tá bom? Tô aqui com ele aberto.
só para mostrar para vocês também, de novo, questão da tela e tudo. Mas, uma outra coisa que me surpreendeu no uso, como eu disse, meu uso está sendo mais para produtividade, mas eu sempre deixo a economia de energia dele ligada, porque eu não vejo muito motivo de deixar desligado, já que eu não uso nada muito pesado, e quando eu vou jogar alguma coisa, eu sempre jogo alguma coisa leve. E me surpreende também a bateria. Esse notebook, nesse tempo todo, nunca descarregou na minha mão. Nunca, nunca, nunca mesmo. E ele nunca chegou abaixo de, tipo, 15%. Eu sempre deixo, quando ele chega em 20%, eu já coloco ele na tomada ali. Ele dá um aviso e ele liga sozinho a economia de energia com 20%, o que é uma coisa muito boa, porque é muito difícil ele ficar com a bateria em um nível onde eu olho assim e falo, cara, a bateria dele tá precisando carregar e, meu Deus, pra agora. Ele dá um aviso aqui, opa, preciso carregar a bateria, eu vou lá e coloco. Então, muito bom, me surpreendeu mesmo a questão da bateria e tá me servindo muito bem de toda essa questão da bateria dele. João, jogou alguma coisa nele? Joguei, mas joguei coisas leves nele. Por último, agora eu tava a fim de baixar alguns emuladores, talvez eu faça isso, mas por hora eu não sei se eu vou mesmo fazer, né? Eu ia baixar porque eu tive problema com o Wii U e tudo, e daí eu acho que eu vou acabar mexendo no notebook pra ver como é que vai ser isso. Mas enfim, o que eu joguei nele? Cara, eu joguei Wonder Boy The Dragon Trap, o remake de Wonder Boy que a gente tem. O que eu joguei muito nele? Eu não tô jogando muito no notebook, mas eu abri para jogar um pouquinho Terraria, Stardew Valley, Sonic Frontiers. Sonic Frontiers foi o jogo que não rodou com 8 GB de memória e com 16 GB rodou. E no mais, eu acho que foram esses. Eu tenho alguns Dragon Balls baixados aqui. Eu tenho o Dragon Ball FighterZ, na verdade, só que tá baixado. Eu nem abri ele. No mais, eu joguei nada, cara. Nada demais. Porque realmente eu comecei a identificar uma coisa. Eu realmente não tô usando esse notebook para jogar. E teve vários comentários no último vídeo falando, cara, alguém que compra um notebook desse e quer jogar, tá forçando a barra. Eu falei, mano, eu acho que essa pessoa tá certa. Claro que a gente quer um notebook que atenda a tudo de forma acessível e um preço acessível. Mas, apesar disso, não significa que ele é o melhor notebook para jogo. Se quiser um notebook para jogar, amigo, não compre um notebook de produtividade. Busca um notebook para jogo. Ah, eu quero para jogar e para produtividade. O que eu faço? Antes de você comprar qualquer coisa, notebook, qualquer coisa que seja, primeiro você precisa colocar na balança o que você vai fazer mais. E aí é uma certeza, tipo, eu com certeza vou jogar mais, ou eu com certeza vou estudar mais. E quando eu digo estudar, gente, eu não tô falando de tipo, é que eu vou fazer alguns trabalhos. Tem muito isso, principalmente quando a gente é mais novo, né, que a gente quer falar pra pai e mãe assim, não, mas eu vou fazer uns trabalhos no notebook e tudo mais e tal. Então, vai fazer mais isso ou vai jogar mais? Seja sincero consigo mesmo. Se você for jogar mais, não vejo problema, cara. Dá para pegar um notebook para jogar mais, só que pega um notebook melhor, um que tenha uma placa de vídeo já dedicada. A gente pode trazer algumas recomendações aqui pro canal também, se quiserem. Só me avisem aí nos comentários. E aí, busca um notebook para isso. Tem um amigo meu mesmo, que ele é professor da faculdade, é professor meu, inclusive, e ele precisa fazer uns trabalhos. Se você tem um dinheiro sobrando, tá? Tenha isso em mente. Se você compra um notebook para trabalho, você pode riscar alguns jogos. Se você compra um notebook para jogos, você joga e trabalha. Só que daí você vai ter que gastar uma grana muito maior. Eu corri esse risco de comprar um notebook para trabalho e riscar alguns jogos. E até agora tem me servido muito bem, porque eu não jogo nada pesado. João, eu quero jogar um Cyberpunk, pelo amor de Deus. Não vem, nem olha para esse notebook. Agora, João, tô a fim de jogar... eu quero jogar um Valorant, vai. Eu não sei como é que tá Valorant hoje, que eu não joguei Valorant, não ando jogando mais, não jogo mais nenhum jogo competitivo, graças a Deus. Mas, João, eu quero jogar um LoL. LoL roda aqui, com certeza. Um Genshin. Dá pra rodar, se você não tiver problema com 720p, roda melhor ainda, é bem tranquilo, sabe? Pra rodar um Genshin num 720p, mas eu quero um Genshin 1080p com tudo no máximo, também não recomendo, tá? Esse notebook. Quero jogar alguns jogos mais antigos, alguns jogos que eu gosto, que são mais leves, indies, tudo bem, pega esse notebook. Mas, se você, assim como eu, tem identificado que, cara, eu gosto de jogar, mas não gosto de jogar no mesmo lugar que eu uso pra trabalhar, pra estudar, não pega. Foge, sai correndo. Esse notebook não vai te servir, amigo. J. Gráficos, vamos tá.
1300, 1200. Beleza, tá no modo janela. Tela cheia, dá pra colocar 1900 por 1080. Desliguei o V-Sync. Aqui tá com tudo no alto, escala de resolução 90. Vamos lá. Tá, parece que tá suave ainda. Como é que tá rodando? Gente, 1920 por 1080. Talvez não seja a melhor forma de rodar esse game. Mas é um dos jogos mais pesadinhos, que na verdade não é pesado, que eu tô tendo aqui. O Sonic Frontiers acho que foi o mais pesado que eu joguei. E ele tava tipo... eu coloquei ele em 1280 por 720 e foi melhor assim. Deixa eu ver. Ah, vendo se eu conseguia fazer um especial, pelo menos. Uma coisa interessante aqui, ó. Sword Art Online Fatal Bullet. Eu tava afim de jogar esse jogo. Eu comprei ele e tal no PC quando eu tinha um PC Gamer ainda. Só que eu comprei bem perto dele estragar, ó. Tanto que meu tempo de jogo é 4 horas apenas. Então, eu não vou conseguir continuar esse game porque eu tentei abrir aqui e ele não abriu direito. Tipo, na real ele nem abriu. Mas eu sei que se eu conseguir configurar ele antes, tem como abrir um launcher dele ou algo do tipo, aí eu consigo fazer com que ele rode em uma resolução menor. Mas a Steam tenta abrir ele direto com a resolução maior, assim, tipo 1920 por 1080, com os gráficos, tipo, no médio e tal, talvez até no alto, que foi a última vez que eu joguei, eu deixei tudo no máximo. E aí eu acho que salvou essas configurações, não sei. Só sei que talvez eu consiga dar uma mexida para ele abrir de outra forma, né? Ele não tá nem baixado agora, então não consigo mexer nesse tipo de coisa. Mas é um jogo que eu queria jogar e eu não vou conseguir, porque ele não rodou, simplesmente não rodou. Sonic Frontiers abriu penando muito. Inclusive, eu preciso só de mais 8 conquistas para platinar esse game. Eu queria fazer muito isso, platinar esse jogo, que seria o meu primeiro jogo platinado, se eu me recordo bem. Mas eu perdi meu save, cara. Tava com um save filezinho, todas as ilhas 100%, só faltando algumas coisinhas. Ele tá rodando num desempenho que ele rodaria um Switch. Eu diria que esse notebook, ele é pra isso, ele é bem um Switch mesmo, sabe? O negócio ideal é você jogar indie nele, e os jogos que não são indie, que você quiser jogar que são um pouco mais pesados, aí você vai ter que jogar lá embaixo as configurações. Vou aqui direto, que daí a gente vê a configuração de gráfico lá dentro do game já. Vocês veem como ele tá rodando também. Gente, olha só, meu Deus, eu enchi de coisa. Mas olha só, tá vendo como ele tá mais pesado? Aqui ele acabou de abrir, né? Então ele vai penar um pouco agora. Ó, tá, ixi, tá morrendo aqui, né? Não tá também na... Lembrete, né, que ele não tá também no... plugado, né, no PC. Mas ele tá rodando muito mal, gente. É um jogo de mundo aberto e tal, que... Eu já esperava que ele não ia rodar muito bem, mas quis forçar. Eu tenho jogos mais pesados que ele, mas esse aqui seria o único jogo mesmo que eu me interessaria até por tentar jogar e mexer nele. Mas vamos ver como é que tá as configurações, né? Baixo, limitei a 30, coloquei no FXAA, tirei tudo, gente. Escala de renderização 50%, 1280 por 720, tela inteira. Eu posso abaixar a escala de renderização ainda. Deixar ela tipo no 50%. Aí aqui, tá no FXAA, já tá tudo baixo. Daí eu venho e vou em Ctrl aplicar. Ele realmente fica bem baixinho, dá pra ver que ele tá bem pixelado mesmo. Então não é um jogo que eu jogaria aqui. Cyberspace com certeza vai estar mais tranquilo de rodar, porque ele é fechadinho, né? Aqui tem um mundo inteiro para esse jogo tentar renderizar. E ele claramente não tá conseguindo. Então já não é uma coisa que eu recomendo. E, gente, isso aqui não é algo de ficar impressionado. Na verdade, a gente não precisa se impressionar com um jogo rodando mal aqui. É um jogo de mundo aberto e tudo. Se for jogo antigo, ok. Jogo novo, abandona, gente. Não recomendo. Não acho bom mesmo. Dá pra rodar algumas coisas? Dá. Mas esse jogo também, ele é mal... Esse jogo em específico, né? Ele é mal otimizado, o Sonic Frontiers. Nem sei que fase é essa. Acho que é um 4. Parece a Green Hill do Generations.
lá. Cadê a música, gente? Jogar Sonic sem música é sacanagem. Olha, tô indo bem até, hein? Pra quem tá só brincando aqui, tá com trackpad também. Rodando muito melhor aqui. Não tem muita coisa pra renderizar aqui mesmo. Ui! Sacanagem. Mas eu vejo aqui, cara, se ele tá penando por um Sonic Frontiers, pra galera aí que é do Sonic, Shadow Generations, por exemplo, não roda aqui nem na base. Sonic Racing Crosswords, abandona. Não tem como rodar esses jogos aqui, cara. Não tem como. Esse notebook realmente, gente, se você quer produzir, se você tá trabalhando, tá querendo fazer algumas coisas assim, aí beleza. Agora de resto, não façam isso com ele, coitado. Eu sou uma pessoa bem pouco exigente, não exijo muita coisa pra jogo não. Então vocês viram aqui que o que eu baixei é Dragon Ball FighterZ, os jogos que eu tenho baixado, gente. Celeste, FighterZ, Hollow Knight, Sonic Adventure DX2 e o Frontiers, Stardew Valley, Terraria. Aí eu tenho Outer Wilds, Undertale. O que mais que tem? O Wonder Boy The Dragon Trap. Eu baixei o Elder Scrolls Online, mas eu desisti porque eu fiquei com preguiça depois de criar meu personagem, ter todo aquele processo de RPG. Eu tava afim de jogar um RPG, mas acabei desistindo. E os jogos que eu tenho são todos esses mais leves. Quero baixar alguns emuladores aqui, arranhar um pouco o Nintendo Wii, alguma coisa assim, que isso eu sei que ele vai tancar tranquilo, porque Nintendo Wii, mano, tá dando, o Dolphin tá muito bem para emulação, então qualquer lugar tá tancando. Então realmente é mais para produtividade, não vou recomendar vocês para jogarem ele, porque senão eu ia estar mentindo para vocês. Não é uma coisa muito boa para isso. Mas para quem tá querendo notebook barato, querendo trabalhar, estudar, produzir, daí acho bom. Das questões que todo mundo tinha com o notebook, essas são as principais. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, podem mandar nos comentários mesmo. Quem tiver aí com vontade de comprar esse notebook, vou deixar o link na descrição do notebook, da memória que eu comprei, para vocês não comprarem memória errada também, tá? E aí, vocês podem acessar ali pelo meu link, não só o notebook, mas também o link vai recomendar vários outros produtos. Tudo que você quiser comprar, se puder comprar pelo meu link, agradeço muito, vai me ajudar bastante. E para quem aí chegou a acessar o link, muito obrigado. Eu consigo ver os acessos e agradeço muito para quem acessou. Só compra, gente, compra lá, vai ajudar bastante. Muito obrigado por isso, por tudo mais e até mais. Falou!